Bondoso Deus, te louvamos mais uma vez, te adoramos e falamos contigo. Dirige esta noite, Senhor, pela tua palavra, dá-nos a edificação, dá-nos o consolo e a vitória. Abençoa teus filhos que estão ainda dirigindo a tua casa, abençoa os que estão em trabalho, os que estão em viagem, pastor Levi, Senhor, ali em Uberaba, na solução administrativa da tua igreja e aquela construção ali em Delta. Abençoa, Senhor, familiares do pastor Silas, que dormiu no Senhor, a família enlutada ali, que está ali no Pérola. Dai, Senhor, consolo e conforto aos seus corações, e que firmamos a nossa fé e estejamos preparados a cada dia. Assim pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Passa o pastor Jonas, que hoje será ministrado e concernente à lição da escola, e ele direcionará. Você não quer dirigir? Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Meus amados, como o pastor Jurandir já disse, hoje nós vamos estudar a lição de número 13 do trimestre passado, que tem como título A Fidelidade de Deus. Porém, antes, nós vamos adorar a Deus, louvando-o com os nossos louvores, com a nossa adoração, com os nossos cânticos, e após esse louvor, estaremos fazendo a leitura do texto e dando prosseguimento normal ao trabalho que seria hoje da Escola Bíblica Dominical. Vamos então ouvir aqui o nosso irmão Cláudio com os louvores, e logo a seguir estaremos fazendo a leitura do texto e, consequentemente, o comentário da nossa lição. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, nós estamos na última terça-feira do ano e também na nossa última lição da nossa escola dominical para aprender da palavra do Senhor Deus. Vamos estar cantando 305, Campeões da Luz. Somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis
ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e nos a Jesus cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, onde receber a vez como galardão. Glória a Jesus. Meus queridos, com essa mesma alegria, vamos continuar adorando o Senhor Deus, cantando 396. Pastor Roberto vai estar cantando conosco esse bonito hino, fala do amor de Deus, né? Um hino que realmente enfatiza o grandiosíssimo amor de Deus. Saudamos toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Adoremos ao Senhor, irmãos. Adoremos o seu santo nome, cantando sobre o grande amor com que o Senhor nos amou, a tal ponto de nós ir além da nossa compreensão, o grande amor do nosso Senhor. Além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Amor que abrange a todo mundo e atinge a mim, fez um sacrifício infinito, de um valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus.
cegos atendeu e malfeitores. Quem sarou os pobres sofredores. Esse imenso amor de Deus, grande amor, o amor de Deus enche a enche os céus, grande amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Glórias a Jesus. Meus amados, hoje vamos estudar a lição que tem como título A Fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Esta lição é a última desse trimestre, que nós estudamos sobre a provisão de Deus em tempo de crise. Vivemos em tempo de muitas crises, não é? E temos a certeza de que todas as lições estudadas durante todo esse abençoado trimestre nos deu ânimo, coragem para enfrentar as crises, certos de que o Senhor está conosco e nos dará realmente o triunfo necessário em todas as crises que tivermos que enfrentar. E, portanto, hoje queremos fechar com chave de ouro este trimestre, falando sobre a fidelidade de Deus. O nosso texto áureo encontra-se na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, e versículo 13. Aliás, é um texto bastante citado, não é? E muitas das vezes de forma errônea, né? E aqui diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Depois nós vamos comentar sobre esse texto. A verdade prática diz o seguinte: em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. A verdade é que em Cristo, quer dizer, na verdade, não basta ser crente, é preciso estar em Cristo. Estando em Cristo, nós vamos triunfar sobre todas as crises que surgirem. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se aos Filipenses, no capítulo 4, versos 10 ao verso de número 20. E como é costume já nosso, vou ler aqui o verso número 10, e os irmãos têm a liberdade de ler os demais versículos citados. Diz aqui o verso número 10 as seguintes palavras: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade.
17. Amém. Meus amados, esta palavra faz parte da Epístola aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, no momento em que ele se encontrava aprisionado em Roma e, com certeza, recebeu uma ajuda da parte daquela igreja, e ele estava então nesse texto que acabamos de ler, agradecendo, não é? E fazendo menção de alguns pontos, não é? Que ele precisava observar com relação àquela igreja, já que ele era o pastor daquela igreja, o fundador daquela igreja. E nós vamos hoje analisar uma lição que tem como objetivo nos ensinar a enfrentar e vencer as crises da vida. Não há ninguém que não tenha que enfrentar algumas crises durante a sua vida. Isto nós falamos em termos de saúde, em termos de crise social na família, em termos de crise financeira, não é verdade? Então todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos aí as mais diversas crises, né? E às vezes crises que vêm de fora para dentro, e às vezes crises que surgem de dentro realmente da nossa família, da nossa vida, etc. Nosso ministério, igreja. Então em todo lugar estamos sujeitos a algumas crises, né? E precisamos de graça de Deus, sabedoria de Deus, para triunfar diante dessas crises que tanto angustia, que tanto perturba, né, a cada um quando enfrenta. Então, amados, nós vamos para o primeiro ponto da lição, que diz a fidelidade de Paulo em meio às crises. A vida do apóstolo Paulo, o seu ministério, foi marcado com muito sofrimento, muita perseguição. Ele foi submetido a diversas etapas de açoites, foi aprisionado, passou por naufrágio, fome e frio. Na verdade, passou por situações que eu acredito que nenhum de nós aqui passamos, não é verdade? Mas Paulo sempre queria demonstrar alegria, porque ele, apesar de estar padecendo fome, angústia, aflições terríveis, mas havia uma fonte de alegria na vida do apóstolo que fazia superar qualquer tipo de situações que viesse a enfrentar, que era exatamente a sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus gerava uma alegria que superava qualquer aflição. Então, não é que o crente não tenha que passar por aflições, não significa que nós não vamos ter problema na vida. Não, nós vamos ter problemas, vamos enfrentar aflições, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Significa dizer que
as previsões bíblicas é que aqui no mundo nós realmente vamos enfrentar situações terríveis. Porém, a grande diferença da vida cristã autêntica é exatamente a comunhão com Deus, que nos dá a condição de superar essas crises, sofrimentos, esses momentos de lágrimas, e é o que nós vamos observar na vida do apóstolo Paulo. Diz aqui o comentarista o seguinte: na epístola aos Efésios, Paulo se apresenta como embaixador em cadeias. Os irmãos observem que essa expressão embaixador em cadeias já diz tudo, né? Porque ele era embaixador de Cristo, mas uma boa parte das suas epístolas foram escritas exatamente nessas cadeias. Significa que o irmão Silmar Coelho, ele escreveu uma frase que eu acho que ela encaixa direitinho aqui. O irmão Silmar Coelho é um obreiro lá do Rio de Janeiro, que é músico inclusive, né? E ele escreveu, com o conhecimento que ele tinha na música, escreveu esta frase. Irmão, observe bem, ele disse o seguinte, ó: a vida é como um piano. Eu acabei esquecendo, perdão. Que tem teclas brancas e teclas pretas, a alegria e as tristezas, mas tanto as brancas como as pretas produzem música. Então ele diz o seguinte: as teclas brancas falam da alegria, as teclas pretas falam de tristeza, mas tanto as brancas como as pretas produzem a música. Então o segredo é deixar que o supremo compositor toque, né, e componha a música que ele quiser. Deus sabe como tocar tanto na alegria como na dor, para que sua vida seja uma vida que demonstre uma extraordinária sinfonia. Então significa que, na verdade, a vida é assim. Nós temos aí nos nossos dias uma famigerada doutrina chamada doutrina da prosperidade, que diz que o crente não pode sofrer, não pode ser pobre, não pode realmente ficar por baixo em situação nenhuma, tem que estar sempre por cima, não pode realmente viver uma vida de infortúnio em momento algum, quer dizer, não pode enfrentar crise também. Só que essas pessoas que dizem que o crente não pode, eles também enfrentam, porque eles também ficam doentes, eles também morrem, né? Eles também sentem dor. Então eles também têm a tecla preta, né? Eles não têm só tecla branca. O piano tem as duas teclas e todas as duas produzem música. Então uma com um tom e outra com outro tom diferente, mas de qualquer forma elas vão produzir uma música. Então, meus queridos, os verdadeiros crentes em Cristo não se intimidam diante das perseguições, tribulações e crises, porque nós já fomos avisados que nós enfrentaríamos isso. Então, um crente que fica surpreendido com uma luta, com uma perseguição, não está lendo a Bíblia, porque se ele ler a Bíblia, se ele estudar sobre a vida dos apóstolos, não é verdade? Ele vai descobrir que foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, e não será diferente conosco. Nós estamos nas pisadas do mestre, e nós vamos enfrentar também esse problema. Agora, vamos enfrentar sorrindo, vamos enfrentar dando glória a Jesus, vamos enfrentar confiante de que quando tivermos de passar pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará conosco lá, o bom pastor estará do nosso lado. Então, se tiver de entrar na fornalha da aflição, o Senhor entra conosco, como entrou com os 3 moços lá na Babilônia.
Se tivermos que entrar e ser lançado na cova dos leões, o Senhor vai conosco. E se tiver de ser comido pelo leão também, o Senhor vai fazer a vontade dele. E nós vamos glorificar o nome do Senhor, não é verdade? Em qualquer circunstância. Até bom parar aqui um pouquinho para falar sobre o verso 13, que é o verso do nosso texto, que nós ouvimos sempre muitas pessoas citando, né? E citam assim: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas citam em um sentido de vitória, de triunfo. Mas Paulo não está falando com esse sentido só. Esse é um dos sentidos que também está dentro do contexto. Porém, Paulo, quando ele escreve a epístola, os irmãos observem aqui, versículo 13, vem depois do 12, e as pessoas parece que esquecem do que está no 12 e pulam para o 13, mas no 12 está escrito assim: olha, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí no 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, eu posso passar fome, né? Eu posso ser preso, eu posso ser perseguido, eu posso passar por aflições, eu posso ser vitorioso, eu posso triunfar, posso todas as coisas. Mas as pessoas esquecem do contexto em que está o versículo. Normalmente há pessoas que têm realmente mania de descontextualizar o texto para que ele vire um pretexto. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que estudar o texto dentro do seu contexto, para não entendê-lo de maneira errônea. Tá certo? Então, podemos tudo em Cristo. Quer dizer, o crente pode sofrer, o crente pode passar por dificuldade financeira, o crente pode ter problema de família, problema com filhos, às vezes problemas seríssimos, né? Porque nós estamos nessa peregrinação, nós não entramos no céu ainda. Inclusive, muitas pessoas têm abandonado a verdadeira fé, porque pregaram para ele que se ele aceitasse Jesus, ele não teria problema nenhum na vida. Mentiram para ele, pregaram um evangelho errado. Você tem Jesus que você não vai ter mais problema, vai acabar os problemas, Jesus vai resolver todos os seus problemas, vai curar todas as enfermidades, você não vai ter problema de saúde. Isso não é verdade. Isso é um evangelho mentiroso. Isso é um engodo, isso é uma enganação, isso é uma isca para chamar a pessoa, que depois vai ver que não é verdade isso e se decepciona com o evangelho. Vão entender? Então, precisamos, irmãos, observar que realmente nós estamos sujeitos a passar por todas essas coisas. Atualmente muitos não admitem mais que os crentes sofram, como eu já falei, disse aqui o comentarista, mas isto é uma coisa absolutamente errada. Nós vemos na Bíblia muitos dos irmãos doentes, né? Timóteo tinha um sério problema de saúde no estômago, Paulo tinha um espinho na carne que a gente não sabe nem o que é, né? Que era pior do que o problema de estômago de Timóteo. Jeremias estava doente quando o rei Jeoás foi visitá-lo, não é verdade? Isaías, né, foi ao rei Ezequias, que estava doente, ele foi curado, mas depois também morreu, porque crente fica doente, crente morre, não é verdade? Crente passa mal, passa bem, mas sempre dando glória a Deus. Bem, amado, o que o crente não pode permitir é que as crises enfraqueçam a sua fé e roubem a sua alegria. Isso o crente não pode permitir. Não é verdade? Paulo, escrevendo a epístola aos Filipenses, estava aprisionado e ele escreveu o seguinte: regozijai-vos, outra vez digo,
regozijai-vos. A epístola aos Filipenses é chamada epístola da alegria. Mas como? Como é que explica isso? Esta é a carta da alegria. Nesse livro, nessa carta, ele cita 10 alegrias. Pode enumerar? Alegria da oração, alegria no fruto de Cristo ser pregado, alegria da fé, alegria da fraternidade cristã, alegria de sofrer por Cristo, alegria de receber um amado servo de Deus, aí no caso do Epafrodito e da lição, alegria de estar em Cristo, alegria de quem ganha alma para Cristo, alegria de receber donativos e alegria do contentamento com o que se tem. A carta das 10 alegrias. E a melhor coisa que tem é quando o crente aprende pelo menos algumas lições dessas. Por exemplo, a contentar com o que tem. Tem pessoas que estão indo para os cultos, mas embaixo de uma ansiedade, porque na verdade o culto para ele não é um local de adoração a Deus. O culto para ele é um lugar de busca de bênção. Aí vem um pregador que vai pregar e diz assim: quem vem buscar a bênção? Mas é bênção material. Não é busca de bênção, é busca de riqueza. Bênção material, coisa passageira. Aí o que acontece? Essas pessoas não conseguem essa alegria no momento de crise, porque ele vive numa ansiedade, ele vive sofrendo por aquilo que ele não tem, ao invés dele ficar feliz por aquilo que ele tem. Mas as pessoas focam o que não tem e esquecem o que já tem, entendeu? Então a pessoa diz assim: olha, puxa que vida, eu seria feliz se eu tivesse um BMW, mas eu só tenho um Fusca. Aí ele passa a ser infeliz pelo BMW que ele não tem, e nunca foca que ele tem um carro. E tem tanta gente que nasceu, viveu, vai morrer sem poder ter uma bicicleta, e ele esquece que ele tem um carro. Dentro desse contexto, se alegrar com o que tem, ele é muito profundo. Certo dia, não faz muito tempo, tinha um andarilho à beira da Anhanguera. Ele estava dormindo lá, deitado num papelão. Aí eu encostei nele, comecei a conversar com ele e falei: o que o senhor tem na vida? Ele falou: eu tenho o dia e a noite, porque é Deus que me dá, só isso. Tá certo. Porque na verdade nós não somos donos de nada, mas as pessoas vivem numa ansiedade, irmão, nesse consumismo desenfreado. As pessoas se endividam, compram o que não precisa. Irmãos, a verdade é essa. Quando é que uma mulher precisa de ter 70 pares de sandália, se ela só tem 2 pés? Quando é que um pastor precisa de ter 45 ternos, se eu só tenho um corpo para vestir, só pode vestir um de cada vez? O irmão falou aqui no púlpito, irmão, acho que foi 2013, 2012, 2013. Até terminar o ano eu quero ter 60 ternos, 60 camisas para cada terno, 60 gravatas, 60 sapatos e 60 pares de meia. Quero, o dia que eu usar o terno é aquela gravata, é aquela camisa e é aquele sapato. Eu gostei da organização, mas por outro lado, na verdade, a organização é bonita. Agora, essa semana eu estava vendo uma reportagem do Sérgio Cabral, né? E quando eles foram na casa dele lá fazer busca e apreensão, acharam vários ternos, um guarda-roupa cheio de ternos caríssimos de marca. E ele está usando, passou o Natal usando uma roupa verde da prisão. O que é o ser humano, né? Então, amados, nós estamos, na maioria, indo na enxurrada da vida. As pessoas não percebem que é um sistema montado que obriga e escraviza o ser humano a fazer as coisas, a ter as coisas, porque se você não tiver, você
está atrasado, você não é moderno, você não é atual. Aí as pessoas se lançam a comprar coisa que ele não precisa. Não é verdade? O pastor Jurandir disse aqui no domingo de uma senhora que falou com a esposa dele que tinha comprado um peru de 15 quilos e só para ela e o marido dela. Não, isso não é glutonaria, isso não é pecado. Como é que um casal vai comer um peru de 15 quilos? Por que não comprou só a coxa do peru e deu o resto para as outras pessoas? Não é verdade? Então, são coisas que nós vemos que as pessoas perderam a noção de uma vida cristã humilde, centrada naquilo que o Senhor nos concedeu. Você está entendendo? Então, irmãos, observe que as crises, se a pessoa viver contente com o que tem, crise não vai tirar a alegria dele. Tira? Não tira. Quem já está contente com o que tem. Agora, quem queria comprar algo e não consegue, aí pronto, entra na infelicidade. E ele se puxa, que vida, essa crise acabou comigo, que eu queria comprar. Irmão, não tem muito tempo, estava conversando com um irmão, e ele é muito bem de situação, e sabe qual foi a reclamação dele comigo? Ele disse: ô pastor, as coisas estão difíceis. Você está difícil? Você está difícil. Porque eu me lembro, eles falando para mim, há alguns anos atrás, eu construí uma casa por ano para alugar, e agora eu não estou conseguindo mais fazer uma por ano. Olha, meu Deus do céu, mas tem gente que vai viver a vida toda e não vai construir uma casa na vida toda, e ele já construiu não sei quantas casas e está reclamando que não dá para construir mais uma por ano. Agora, quantas casas eu preciso, irmão, para morar? Não é uma só. Ninguém consegue morar em duas casas. É só que se você tiver uma casa aqui e uma chácara lá, tudo bem, aí não seria um exagero. Mas eu não preciso de mais de uma casa para morar, preciso apenas de uma casa. Então, esse fato de grandeza, de coisa material, tem roubado a espiritualidade, tem roubado a alegria, tem roubado a satisfação de estar em Cristo Jesus, porque a maior riqueza do crente é Cristo, a maior riqueza do crente é a salvação, a maior riqueza do crente é saber que se tombar aqui, o palácio nos espera lá. Não é verdade? Nós não temos vida permanente aqui nessa terra, estamos peregrinando. Daqui a pouco, querendo ou não, teremos que deixar tudo que construímos aqui, temos que deixar tudo que ganhamos aqui, querendo ou não, porque você não vai conseguir contratar para o dia do sepultamento seu um carro forte para levar todas as joias, todo o dinheiro que juntou durante a vida. Não, vai ficar para aqui, para quem não esforçou nada desfrutar deles. Ainda vai depender de pelo menos 4 mortais para levar o corpo dele para a sepultura. Deus falou com Adão após a queda em Gênesis 3:19: tu és pó e ao pó te tornarás. Irmão, somos pó. Você tem um pano para cobrir esse pó, já não está bom? Tendo com o que comer, já não está bom? Tendo com o que cobrir, já não está excelente? Por que reclamar? Amém? Levante aí, irmãos, um glória a Deus por tudo que o Senhor te deu. Nós almoçamos, alguns já até jantaram, não é verdade? Nós estamos vestidos, estamos com saúde e estamos esperando Jesus voltar. O que é que queremos mais, irmão? Não é verdade? Então, amado, Paulo, ele serviu a Deus em meio às crises. Ele rejeitou uma coisa que nós não podemos esquecer: autopiedade. O que é autopiedade? Consigo. Eu de mim mesmo. Eu sou um coitado, eu pobre de mim, eu preciso disso, preciso daquilo, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Irmãos, tem crente dendeco. Sabe o que é crente dendeco? Crente que dodói, dondoca, que fica
reclamando da vida, tudo ele reclama. Você está entendendo? Ah, coitado de mim, pobre de mim, eu sou um sofredor, eu sou um Cristo aqui, eu sou o único que aqui sou o mais humilde, sou o mais pobre, o mais sofredor. Para com essa bobagem, irmão. Todos nós estamos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. O preço que pagou quem é rico, pagou também quem é pobre. O preço que comprou o pobre não é menor do que comprou o rico, não. Você foi pago pelo mesmo preço. A Bíblia diz que nós fomos resgatados da vã maneira de viver que por tradição recebemos de nossos pais, e fomos realmente purificados pelo sangue precioso de Jesus vertido na cruz do Calvário. Você não é menor do que ninguém, mas você também não é melhor do que ninguém. Você é você, a pessoa que Deus fez do jeito que você é. Então levante a sua cabeça e siga sendo o que você é. Aleluia. Porque nós somos o que somos, porque Deus é o que é. Você tem um cabelo enrolado porque Ele te deu um cabelo enrolado. Então fica feliz com o cabelo enrolado. Tem gente que não está satisfeito com nada. Já viu isso? Tem gente que mora na casa, reclama porque queria um apartamento. Quem está morando no apartamento, esse apartamento, eu quero morar numa casa. Deus me livre, é muito ruim morar em apartamento, né? Ainda muda até a palavra. Outros que ganham 2.000 estão reclamando porque queria ganhar 3. Quando chega a ganhar 3, reclama porque ele deveria ganhar 4. E assim pode aumentar quantas vezes o salário, que vai continuar reclamando. Você pode observar que as mulheres baixinhas procuram colocar um salto bem alto porque não estão satisfeitas com a altura. Tem que, né? As que são altas reclamam, colocam um sapato bem baixinho, né? Reclamam porque é muito alto. As que têm um cabelo preto, manda pintar de louro. A que tem um cabelo louro, pinta de preto. A que tem um cabelo enroladinho, manda alisar. A que tem um cabelo liso, manda enrolar. Olha, ninguém está satisfeito com nada. É uma insatisfação generalizada na raça humana. Mas a Bíblia diz que nós temos que aprender a contentar com o que temos. Não é verdade? Não importa quem seja você e o que você tem. Fique feliz, seja feliz. A Bíblia fala sobre Ana. Qual era o problema de Ana? O problema de Ana é o seguinte: ela tinha um marido que valia mais do que 10 filhos, segundo ele mesmo falar para ela. Mas Ana focava o filho que ela não tinha, e passava uma aflição, uma angústia tremenda. E cada vez que a Penina chegava para ela, para zombar dela, porque não tinha filho, era um sofrimento terrível. Mas a Penina não tinha o que Ana tinha, que a Penina não tinha um marido que valia por 10 filhos. Você está entendendo? Então, esqueça do guarda-roupa da irmã fulana de tal. Fica com seu baú feliz e contente, porque quando Deus tiver de te dar, Ele vai te dar um igual àquele, ou até superior, mas isso no tempo certo, e cada um tem que viver contente com aquilo que tem. Amém? Agora, esse negócio de autopiedade, irmãos, Paulo rejeitou isso. Não queria que ninguém sentisse pena dele e perdesse o ardor pela obra de Deus. Seu alvo era glorificar a Jesus mediante o seu trabalho. Então, irmão, não queira que ninguém fique sentindo pena de você. Queira que as pessoas te vejam como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem convicção da salvação, que sabe para onde vai, sabe o que quer, está feliz, tem sempre um sorriso nos lábios, não está preocupado com o que vai acontecer amanhã ou depois na economia brasileira, irmãos, porque na verdade nós somos regidos pela Constituição Celeste. Nós somos embaixador de Cristo aqui na terra. Nós não somos regidos pela Constituição somente aqui do Brasil, não. Nós temos uma Constituição maior, que é a Constituição Celeste. Então, fique feliz por ser embaixador de Cristo aqui na terra. Aleluia. Agora, amados, como você reage diante das adversidades da vida? Paulo escreve aqui
aos Efésios, no capítulo 11, versos 16 a 25, e ele começa a relatar uma série de situações que ele enfrentou. E a reação de Paulo era uma reação de alegria. Jesus havia ensinado o seguinte: olha, se vocês passarem por perseguições, sofrimento, por causa do meu nome, alegrai-vos. Não é verdade? Alegrai-vos. Então, Paulo aprendeu essa lição. Ele se sentia feliz diante das perseguições. Não é chegar e dizer assim: olha, irmãos, eu estou numa felicidade incrível, porque eu estou num sofrimento terrível. Não, não é isso que as pessoas devam pregar, né? Mas é, na verdade, diante dessa situação, lembrar que você é salvo, lembrar que você é herdeiro de Deus, que você tem promessas a se cumprir na sua vida, que Jesus vem te buscar. Significa dizer o seguinte: se você começar a colocar os seus olhos no céu, os problemas da terra não vão te afetar. Gálatas 5,16, o apóstolo escreveu as seguintes palavras: andai em espírito, vírgula, e não cumprireis as concupiscências da carne. Você não quer ter problema com a carne? Ande no espírito. Você não quer ter problema com as coisas da terra? Fixe o seu olhar nas coisas do céu. A próxima lição não vamos estudar sobre isso aí. Se você não quer que o seu balde se encha de joio, encha ele de trigo. Você não quer ter problema com os impulsos carnais? Ande cheio do Espírito Santo. Você não vai ter problema com os impulsos carnais. Então, o segredo é a vida cristã autêntica, para você ter uma vida feliz e sem problemas. Agora, amados, segundo ponto: abnegação ante o sofrimento. Primeiro ponto aqui diz assim: a disposição de Paulo em sofrer pelos cristãos de Filipos. Paulo fez uma declaração de fé e serviço a Deus quando escreveu aos Filipenses. Ele diz assim: olha, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Ele usou a figura dos sacrifícios do Antigo Testamento, especialmente as ofertas de animais. A libação acompanhava o holocausto e a oferta pacífica, conforme está lá em Números 15, de 1 a 10. Nessa libação era usado vinho que era derramado no santuário. Paulo se utiliza de uma metáfora para mostrar que ele estava disposto a oferecer a sua vida e seu sangue como oferta perante o Senhor. Irmão, aqui está alguém que amava a Deus e a sua obra. Aqui está alguém que não abandonaria o barco por coisa alguma. Você está entendendo? Aqui está alguém que está comprometido com o reino de Deus. Não é qualquer fofoquinha que vai tirar ele da posição dele, não, da missão dele, não. Que tem gente, qualquer fofoquinha é reunião e tem que pedir lá na justiça danos morais. Que tipo de crente somos nós? O crente tem que aprender a levar prejuízo, abrir mão de lucro, abrir mão de direitos. Mas é direito meu, e eu vou até a última instância com o meu direito. Irmão, Jesus abriu a mão dos direitos deles todos. Ele esvaziou-se da glória. Ele abriu mão, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte. E aí frisa o escritor: e morte de cruz. Não é qualquer morte, não.
foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi enforcamento, não foi tiro, foi morte de cruz. Meu Deus. Alguém está dizendo assim: meu Deus, parece um culto de doutrina, né? Mas parece mesmo, e é doutrina mesmo. Isso aqui é culto de doutrina. Escola dominical é culto de doutrina, né? Nós precisamos aprender a ser crente, como a Escritura diz. Jesus foi bem claro para ele, disse: olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, não é só crer de qualquer maneira. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, não basta crer, tem que crer como diz a Escritura. Então tem que ser crente como a Bíblia ensina. Atualmente, muitos têm feito da obra do Senhor um meio mercantilista, mas temos visto também que muitos crentes estão dispostos a dar a sua vida pelo Senhor. Mas, irmãos, ainda que alguém ganhe para fazer a obra de Deus, não deve fazer a obra de Deus pelo que ganha. Deve fazer a obra de Deus pelo amor a Deus e a sua obra. E jamais deve pensar na questão financeira, porque nós estamos servindo a um Deus que é o Deus da provisão, que é um Deus que pode nos sustentar com salário ou sem salário. Ou não? Ou Deus depende de salário? Deus depende de empresa? Deus depende de patrão? Não, Deus não depende de ninguém e nem de nada. Se Ele tiver de sustentar você sem ter nenhuma fonte de receita, pode ter a certeza que você vai ser sustentado do mesmo jeito. Eu creio num Deus que é autossuficiente, um Deus que não depende de ninguém nem de nada, depende só dele, um Deus todo poderoso. É nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que você crê também? É nesse Deus que você crê? Agora, quando a gente começa a ficar muito preso a dinheiro, reclamando muito por causa de dinheiro, irmão, pode esquecer que não estás mais fazendo a obra de Deus por amor, estás fazendo pelo dinheiro. Isso é avareza. E a Bíblia é muito clara que os avarentos ficarão onde? Fora. Cuidado com falsos profetas e falsos ensinos que têm penetrado nas nossas igrejas, via mídia, via internet, via televisão. Muitos falsos profetas e falsos ensinadores. Olha o que disse aqui o Paul Washer. Ele diz o seguinte: olha, o falso profeta é aquele que sempre vai falar o que você quer ouvir. Ele nunca vai estragar a festa. Ele vai fazer você continuar batendo palmas, pulando. Ele vai te manter entretido. E ele te apresentará um cristianismo que fará a sua igreja parecer um parque de diversão de Jesus. Havia pregadores que na Bíblia dele não tem inferno, não tem condenação, não fala de pecado, só fala de promessa, de bênção. Isso não é evangelho que Jesus mandou pregar, não. Jesus mandou pregar o evangelho e mandou anunciar: arrependei-vos. O evangelho começou sendo pregado assim. O reino de Deus começou a ser anunciado assim, com arrependimento. Arrependei-vos. Parece que os crentes de hoje não tem nada para se arrepender, só tem bênção para conquistar, não é verdade? E nós temos nos nossos púlpitos pregadores que quando começam, até dirigentes de culto, que quando começa o culto: oi irmão, quem vai receber a bênção hoje? A pessoa já está no caminho errado. Você não vai fortalecer essa tese? Irmãos, nem sempre nós vimos ao templo para receber. Nem sempre Deus vem para dar. Às vezes Deus vem para receber. E aí?
Aí encontra o crente tudo querendo, mas Deus também está querendo. E aí? O que Deus já fez por nós, porventura, não basta? Quem era você? Aonde você estava? Quem é você agora? Aonde você está? Essa mudança de posição não é um grande feito de Deus por nós? Eu li numa revista, gostei, gravei para nunca mais esquecer. O escritor escreveu assim, ó: eu sei que não sou o que deveria ser, e sei também que não estou onde deveria estar, mas uma coisa eu sei também, que eu não sou mais o que eu era, e nem estou mais onde eu estava. Eu estou prosseguindo. Se você está crescendo na vida cristã, prosseguindo na santificação, irmãos, levante a sua mão e dá glória a Jesus. Você está num processo de crescimento. Você está num processo que Deus te colocou por bondade e graça de Deus. Muitas pessoas estão distanciadas de Deus, você está se aproximando cada dia mais de Deus. Isso já é algo extraordinário, essa comunhão com Deus. Agora, amados, aqui o escritor também fala sobre a disposição de Epafrodito. Epafrodito era como um irmão para Paulo e um cooperador nos combates. Ele é um modelo de crente servidor. Muitos são como Epafrodito, pois, embora enfrentando diversos tipos de crises, estão sempre prontos a servir. Quer ver uma coisa? No capítulo 14 de São Mateus, nós temos a primeira multiplicação. Verdade ou não? Capítulo 15, nós temos a segunda. A primeira multiplicação de pães eram 5 pães e 5.000 homens para comer, sem contar as mulheres e crianças, certo? Na segunda multiplicação dos pães, no capítulo 15, eram 7 os pães e 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, na primeira multiplicação, era menos pão e mais comedor. Na segunda multiplicação, era mais pão e menos comedores. Agora, uma coisa chama atenção: na primeira era menos pão e mais comedor, e quando todos comeram, sobraram 12 cestos. Na segunda, eram mais pão e menos comedores. Depois que todos comeram, sobrou apenas 7. Não era para sobrar mais? Pela matemática? E por que não sobrou? Porque se era mais pão, menos pessoas para comer, era para sobrar mais. Mas foi o contrário: onde tinha menos pão e mais gente para comer, sobrou mais. E onde tinha mais pão e menos pessoas para comer, sobrou menos. Sabe por quê? Porque o pão cresce quando se divide. E como era 5 pães e 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, teve que dividir mais do que os 7 pães para 4.000 pessoas. E quanto mais divide, mais sobra. Então o segredo está na divisão do pão. Tem pessoas que não conseguem ter sobra porque não divide na quantidade que precisava dividir. A sabedoria está na divisão. A sabedoria ensina o seguinte: se você tiver de levar 10 dúzias de ovos, não leve numa cesta só, leve em 12 cestas. Por quê? Divide em 12 cestas, porque se acontecer um acidente,
você só perde uma dúzia. Se levar numa cesta, você pode perder tudo, uma pancada só. Então, quando se divide, você tem retorno. Quando você não divide, você não tem um retorno. Vão entender? Epafrodito era um homem que servia, era um homem que estava ali para se dar, para se doar. A coisa boa para um pastor de uma igreja, quando ele tem obreiro que se entrega na obra, que se dá, que se gasta, que divide a vida dele com todos ali pela necessidade da obra. Essa pessoa vai receber um retorno muito grande, porque ele divide bastante, ele faz de tudo um pouco, ele quer ajudar todo mundo. Você está entendendo? Então, o segredo está aí. Eu não estou falando com base em filosofia, não, estou falando com base da Bíblia. Pode observar lá que está no capítulo 14 e 15 de Mateus, primeira e segunda multiplicação. O que eu disse aqui é uma realidade. Quanto mais se divide, porque o pão dividia na mão de Jesus e na mão dos apóstolos. Jesus pegou o pão multiplicou quando ele tirava e enchendo o cesto. Quando os apóstolos iam entregando o pão também se multiplicava. Aí quanto mais vai dividindo, aí você imagina que se a mãe pegava para cortar o pão e distribuir para o filho, crescia de novo. Por isso que quem recebe não precisa ficar preocupado com muito, porque se a bênção está com ele, o pouco que ele recebe vai ser multiplicado, e ele deve ficar feliz com o pouco que tem, contente com o que tem. Aí está o segredo do contentamento do crente. Eu gostaria de morar lá no condomínio, naquele palácio. Irmão, se pudesse, tudo bem, mas você tem condições de pagar o condomínio que se paga lá? Tem condição de pagar uma empregada para lavar a casa, outra para lavar a roupa, outra porque lá tem que ter uma empregada para tudo? Você tem essas condições? Não tem. Então não fique querendo uma coisa que está fora do seu alcance. Fique contente no seu barraquinho, que tem 3 cômodos, mas ali está a presença do Senhor também contigo. Amém? Precisamos aprender. Eu entendo que eu estou batendo em cima dessa tecla, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir isso, precisam ficar contente com o que tem. Tem gente que está muito ansioso e não consegue ser nem crente por causa dessa ansiedade pelas coisas. Irmão, nós já temos tudo, somos mais do que milionários, temos o céu, temos a salvação, vida eterna, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, ou seja, vamos herdar junto com Jesus. Ele nos deu o direito para que nós possamos herdar junto com Ele. Irmãos, isso não é pouca coisa não. Levante a sua mão e dá glória a Deus. Isso é algo grandioso. Agora, amados, pulando para o terceiro tópico, aprendendo a vencer as crises. A crise da falta de firmeza espiritual. Crise da falta de firmeza espiritual. Pessoas que realmente não conseguem ficar firme na fé. Pessoas que por um período vai, que é uma bênção, mas de repente mergulha num fracasso, então entra numa crise espiritual. Veja bem, no capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos acerca de algumas distorções que estavam produzindo dissensões entre os irmãos. Eram problemas de ordem social e também doutrinária. Paulo exorta aos crentes para que permaneçam firmes no Senhor. Irmãos, todas as igrejas têm problemas. Por quê? Porque todas as igrejas são frequentadas por homens e mulheres, e todos os homens e mulheres têm problema. Então não tem como você escapar de problema. Ninguém pode permitir que uma crise de relacionamento,
um problema que a pessoa acabou assistindo e ele se esfriar na fé. Não pode. Você tem que afirmar no Senhor. Quem morreu por nós na cruz foi Jesus de Nazaré. Não foi o obreiro, não foi a irmã, não foi o líder do departamento, não foi quem deu mau testemunho. Quem morreu por nós foi Jesus de Nazaré. Eu, na minha posição, não saio. Eu não vou perder a minha salvação por causa dos outros. Eu não vou perder a minha bênção por causa dos outros. Quem quiser, faça o que quiserem. Todos têm liberdade dada por Deus para tomar a decisão que quiser. A minha decisão é semelhante à de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, amém. Glória a Deus. Tomem a decisão que quiser. Não vou perder minha bênção. Ah, mas o irmão tão considerado, fez isso, fez aquilo, outro, e daí? Ele é tão considerado, mas é homem também. E como homem fracassou, nós temos até que ter compaixão dele, perdoar e continuar firme com o Senhor. Quem está em pé, olha para que não caia, porque só cai quem está em pé. Quem já está caído, não tem jeito de cair mais, né? Só cai quem está em pé. Amados, nesta vida, escreveu uma pessoa: nada é eterno. O café esfria, o tempo passa e as pessoas mudam. O café esfria, o tempo passa e as pessoas mudam. E aí? Fulano de tal era meu amigo, mas me traiu, fez isso comigo. Ajuda, não traiu Jesus também? E Jesus, na última hora, ainda chamou ele de amigo. Você chamaria o traidor, seu traidor, de amigo? Jesus chamou. E nós somos discípulos de Jesus. Estamos aprendendo com Jesus. Crise, irmãos, acontece em relacionamentos, não é verdade? Quantas pessoas que juraram amor no altar? Olha, moro contigo, seja no palácio, numa choupana, até debaixo da ponte eu moro com você, porque o meu amor por você é grande. Aí cita o que citou Ruth para Noemi, né? Aonde pousares, pousarei eu, aonde morrer, morrerei eu. Olha aí, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. E de repente basta uma crise para procurar um advogado, né? Mas quase um advogado que pode dar entrada no divórcio. Mas o que aconteceu? Problema. Problema onde não tem problema. Nós temos que saber resolver os nossos problemas com a graça de Deus, buscando a presença do Senhor, buscando sabedoria em Deus. Mas eu não sabia que aquele meu marido era tão chato. Mas sabe por que Deus te deu um marido chato? Para treinar você e fazer de você uma pessoa paciente. Você precisava de uma mulher chata para te fazer você, entendeu? Te treinar. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Você passou a vida toda pedindo paciência, Deus mandou uma pessoa para ficar do seu lado para futucar você a vida toda, até você aprender a ficar paciente. Mas é assim que Deus faz. Deus está respondendo a sua oração. Ele é fiel. Ele é fiel. Entendeu? E o problema é o seguinte: aí a pessoa, ao invés de aprender a paciência, ele começa a reclamar, começa a criar problema, nunca passa no teste de Deus. Aí vai passar 20, 30, 40, 50 anos com a outra pessoa e sofrendo, porque ele nunca aprende. O dia que ele aprender, aí
as futucadas vai diminuir, as perturbações vão diminuir, porque você já aprendeu a paciência, já aprendeu a ficar paciente, né? Dentro desse contexto, as crises servem para nos moldar. Tem uma pessoa, uma igreja evangélica, a família dele até congregou conosco aqui, ele em si não. Encontrei ele e falei: o que está acontecendo com você? Eu separei da minha esposa porque ela é um gênio que não dava. Agora já casei com outra e tal. E como é que está? Está mais ou menos. Passaram uns 2 anos, encontrei ele novamente, falei: e aí? Rapaz, eu não sabia o que eu tinha. Já divorciei da segunda e voltei e casei com a primeira de novo. Eu pensava que a outra era diferente, era melhor. E a outra era pior do que a primeira. É triste, né? Porque senão acontece aí mesmo. E nós temos no nosso meio pessoas que fizeram isso. No nosso meio nós temos pessoas que fizeram isso. Divorciaram, ele casou com outra, ela casou com outro. Passou um tempo, os dois viram que estava errado, membro da nossa igreja. Aí eles conversaram os dois, divorciaram no segundo casamento e voltaram a casar os jovens do primeiro casamento, aqui na nossa igreja. Então, pessoas que estavam equivocadas, era feliz e não sabia, entendeu? Ele descobre depois que era feliz e não sabia. A minha sogra, ela tinha uma maneira de dizer assim: tiazinha é boa, mora com ela, para você ver. Se ela é boa. Então, não reclame, porque às vezes a pessoa fica olhando a outra, só que a outra você não conhece, você não morou com ela. Conhece, você já morou, você já sabe, você já aprendeu a conviver com ela. E a outra é muito pior do que essa. Bem, segunda crise é a crise da desarmonia. Em Filipos havia 2 irmãs que muito fizeram pela igreja, mas que naqueles dias estavam em desarmonia, estavam em desacordo. Tudo indica que elas tinham uma grande importância na igreja, e é provável que elas tenham tido uma desavença e não conseguiram ter o mesmo parecer. Sem dúvida, permitiram que a força da carne predominasse, dividindo a igreja. Irmãos, a verdade é que Jesus ensinou muito claro: se você tem alguma coisa contra o irmão, o que você tem que fazer? Vai a ele. Se o irmão te ofendeu, o que você tem que fazer? Procurar o pastor para reclamar? Não. O ofendido deve procurar o ofensor para resolver o problema. Ah, mas eu não vou procurar porque foi ele que me ofendeu. As pessoas sempre dizem assim: é ele que errou, se ele que errou, ele que tem que procurar. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que o ofendido, o prejudicado, é que tem que procurar o ofensor, porque muitas das vezes o ofensor nem sabe que ofendeu. Pode não saber, pode ser intencional e pode não ser intencional. Um certo dia, numa determinada igreja, eu cheguei na igreja, aí o pastor falou comigo assim, aí o pastor, um dos pastores falou assim: ó, o chefe não está muito bom com você não. O que eu fiz? Perguntei. Só ele reclamou que você ofendeu ele aí numa das suas pregações aí. Aí eu, que já estava dentro da igreja, assim, e ele não tinha chegado ainda, do pastor, assim, então eu vou ficar lá embaixo agora para esperar ele chegar, para falar com ele. Aí fiquei esperando ele lá. Daqui a pouquinho ele chegou: Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, está acontecendo alguma coisa? Aí ele falou assim: aquela palavra que o irmão falou me ofendeu. Aí eu falei assim: mas qual palavra? Aí ele disse qual era a palavra. Aí eu disse: não, foi mal entendido.
o que eu disse foi isso, com base no que está escrito aqui, tal. Abri a Bíblia, mostrei para ele. Sou pastor, então se me perdoe, eu que estou errado. Disse, não, mas eu estou aqui para acertar mesmo. Então não existe nada disso não. Jamais eu usaria o púlpito para atingir a ou B. O púlpito é para pregar o Evangelho de Jesus, a mensagem de Deus. Disse, não existe mais nada, esqueça disso. Não há nada. Abraçou e tal, acabou. Você tem que procurar na hora, você não pode deixar passar. Por isso que eu não tenho inimigo, só se tem algum inimigo oculto, mas declarado não tem, porque se declarar eu vou nele. Primeiro que eu fiz um trato com Deus. Qual foi o trato que eu fiz? O trato é o seguinte, ó. Supomos que o irmão Silas me apresente uma pessoa que eu não conhecia, só está aqui um amigo tal, para ser seu amigo também. Aí eu aperto a mão daquela pessoa e tal, falo da minha alegria de conhecê-lo, etc, etc. Quando eu faço isso, aperto a mão dele, eu fiz um trato com Deus. No momento que a pessoa me é apresentada, eu já libero por antecipação o perdão para qualquer coisa que aquela pessoa vier me fazer. E eu fiz isso e funciona. Um dia o irmão me procurou depois de muito tempo para me pedir perdão, 9 anos depois. Eu vim aqui pedir perdão. O senhor sabe que há 9 anos atrás aconteceu, irmão, você já está perdoado muito antes, muito mais de 9 anos. Quando eu conheci o senhor, você já está perdoado. Tem nada, porque eu já assumi esse compromisso com Deus. Se me apresentou, eu já estou perdoando ele já, qualquer coisa vai acontecer. Então não tem inimigo por isso. Eu já perdoo antecipadamente. E se eu souber que a pessoa tem alguma coisa, eu vou nele. Agora, o que está acontecendo? Não é verdade? Agora, se ele não declarar o inimigo oculto, aí eu não sei, né? Mas eu acredito que não tem nem oculto, né? Se tiver, eu desconheço, porque é oculto, né? Mas se eu descobrir, eu vou nele. Porque eu não quero ter inimigo, eu quero ter amigos. Não é verdade? Eu acho que uma das grandes virtudes do ser humano é fazer amigos. E uma das burrices do ser humano é criar inimigo. Nós não precisamos criar inimizade com ninguém. Podemos ser amigos de todos. Podemos ou não podemos? É só você aceitar o prejuízo. Eu aceitei prejuízo várias vezes para ser amigo da pessoa. Abrir mão de direito. Isso é uma coisa que faz parte da vida cristã. Abrir mão de direito. É um direito que eu tenho, mas eu não vou fazer isso. Eu vou abrir mão disso para me ter amizade com essa pessoa, para me manter a minha paz interior. Entendeu? Já me aconselharam uma vez. Olha, eu conheço o direito e o irmão tem todo o direito de entrar na justiça e correr atrás aí, porque o irmão está sendo prejudicado. Eu disse, não quero saber disso não. Eu prefiro perdoar e abrir mão disso aí e continuar a minha vida com Deus em paz. Entendeu? Então isso é um aprendizado que eu tive com Deus. Amados, para encerrar, vencendo as crises, Paulo declara que já aprendera com o Senhor a contentar-se com quaisquer circunstâncias, na abundância, na fome, na fartura, tendo tudo ou não tendo nada. Ele sabia superar as dificuldades porque Cristo o fortalecia. Aos Coríntios declarou a respeito do seu aprendizado na obra do ministério. Olha o que ele diz quando escreve 1 Coríntios 4, 11 a 13. Diz assim, ó: até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Isso é ser cristão. Não,
Eu sou crente, mas não venha me tratar como Zé Ninguém, que eu não aceito. Eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Eu sou crente, mas também tenho a resposta afiada na ponta da língua. Falou, vai ter que ouvir. Você não aprendeu a lição. Aceitou Jesus levantando uma mão só. Diz aqui o pastor Jurandir. Irmãos, somos crentes, estamos indo para o céu. A primeira lição que nós temos que aprender é da humildade. Somos nada, somos ninguém, somos pó. E quanto vale pó? Não vale nada. Então, que Deus nos dê graça para a gente reconhecer que grande é o Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele realmente foi quem nos salvou, quem nos ajuda, quem nos dirige, quem nos sustenta. Ele é o Deus da provisão. Não fique preocupado com nada. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Fique tranquilo. Se não tiver ninguém que leve lá um pão e uma carne para você, Deus tem aí muito urubu para usar ainda. Ele já usou uma vez lá para Elias, ele pode usar outro. Se não tiver nenhum crente que queira ser usado por Deus para levar lá um pãozinho para você, Deus vai usar um urubu qualquer aí e vai chegar lá para você. Pode ficar tranquilo. Se você está em Cristo, você não tem o que temer. Na Bíblia judaica, o Salmo 23, verso 1 diz assim: Adonai é meu pastor, vírgula, não preciso de nada. Na Bíblia judaica, Adonai é meu pastor, vírgula, não preciso de nada. Já na Bíblia hebraica, no hebraico, está escrito assim: Adonai é meu pastor, vírgula, não me faltará. Quem não vai faltar? Deus. Por que eu não preciso de nada? Porque eu já tenho Deus. Se eu tenho Deus, não preciso de nada. A gente precisa aprender, não é verdade? Essas verdades bíblicas. Olha a expressão do salmista: Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Se eu já tenho um pastor que cuida de mim, eu vou precisar de quê mais? Você tem um pastor que me guia às águas tranquilas, que me leva a campos verdejantes, que me defende com a sua vara e me consola com o seu cajado. Eu preciso mais de quê? Tem o pão, tem a água, tem quem me guia e tem quem me protege. Está errado lá o texto? Não preciso de nada? Realmente não preciso de nada. Nós aqui não descobrimos ainda que nós temos um Deus que é muito mais do que a gente imagina. Essa é uma grande verdade. Se a gente descobrisse pelo menos 1% do que é Deus, nós seríamos muito melhores como crentes, como seguidores de Jesus. É que nós não sabemos de nada de Deus, nós não entendemos Deus. Eu estou falando com experiência própria. Eu já contei aqui, não vou contar mais porque o tempo não dá. Mas eu, meus irmãos e minha avó passamos 18 dias num lugar deserto, só tinha meia lata de fubá, uma lata de 5 litros, e meu pai tinha ficado doente, tinha saído já uns 40 dias, e a minha mãe tinha ido também uns 20 dias, estava eu, meus irmãos e minha avó. E numa das noites lá no culto doméstico, ela pegou aquela lata para guardar o fubá, que fazia polenta, pegou e disse: filhos, vamos orar porque só temos esse alimento aqui e não temos notícia do seu pai. Nós não podíamos ir aonde meu pai estava e nem ninguém podia ir. A gente morava de pouco ali numa fazenda abandonada, sozinho, não tinha outro vizinho ali. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte minha avó fez o almoço e janta, segundo dia almoço e janta, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 18 dias ela fez almoço e janta. 18 dias depois, meu pai chega com a compra nas costas, entra dentro de casa, coloca a compra no chão, levanta a mão, faz uma oração. Aí todos já estávamos emocionados pela chegada do meu pai.
E a minha avó Carolina, que guardava tudo em silêncio, foi lá dentro da cozinha, pegou a lata, que há 18 dias atrás estava na metade de fubá. Ela disse assim: olhem, meus filhos. E eu estava lá e eu olhei e vi, tinha meia lata de fubá. Ela fez almoço e janta 18 dias. 18 dias depois, o fubá estava no mesmo lugar. Irmão, quem viu isso, quem presenciou isso, pode duvidar de um Deus como o nosso? Não duvido. Ele é capaz de fazer a coisa criar onde ela não existe. Ele continua sendo criador. Ele não foi criador, ele é criador e continua criando. E eu creio nesse Deus. Bem, no deserto ele fez. E eram quase 3 milhões de pessoas. E não faltou nada para ninguém. Eu creio nesse Deus. Quantos creem comigo também nesse mesmo Deus? Amém. Quantos pode fazer uma profissão de fé nesse Deus e vai vencer toda a crise que vier, porque Deus está conosco? Que Deus nos conceda a graça. Muito obrigado pela atenção. E todos estão convidados a se tornarem, se não forem, alunos da escola bíblica dominical. Porque crente que vence crise é crente que frequenta a escola dominical. Verdade ou não? Porque na escola dominical nós aprendemos com profundidade o que ensina a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, no santo nome de Jesus. Pastor Jurandir. Quantos louvam a Deus por esta maravilhosa palavra que leva-nos a uma experiência com Deus? Quantos louvam? É o Deus da fidelidade, e realmente Ele é fiel. Faz coisas que, quando contamos às vezes, só quem crê em Deus pode acreditar, né? São milagres profundos, né? Mas vamos falar um outro dia a esse respeito de milagres profundos, do que Deus fez e faz. Então agradecemos a estada de cada irmão. Quinta-feira tem aqui o culto da vitória, com a presença das congregações Belinha 1, 2 e 3. Na próxima terça-feira, que já é o dia 3 de janeiro, congregações do Montezuma, Olga Verone, Nova Suíça, Anhanguera, Cavinato e Santa Adélia. Uma mudança na distribuição a partir do mês de janeiro. Sábado é o último dia do ano. Os irmãos aqui do Templo Central, teremos aqui a reunião passagem do ano e a Santa Ceia, que começará às 21 horas. Todos são convidados em nome do Senhor Jesus. E domingo à noite, também como foi no dia 25, haverá o culto aqui no nosso templo central. Mas hoje, pela escala, estaria as congregações da Vila Queiroz. Está aqui o pastor Roberto, seu irmão. Quantos irmãos vieram da Vila Queiroz? Por gentileza, fica de pé. Queremos agradecer pela estada, pela presença e pela cooperação. Deus abençoe. Não sei se da outra congregação está aqui. Vila Pisa, tem alguém? Não tem. Queiroz está aí. Teixeira Marques, tem alguém do Teixeira Marques? Também não tem, mas os irmãos da Vila Queiroz estão conosco. Deus abençoe grandemente. Também está conosco hoje, cooperando, irmã Cláudia Degob, que é irmã da irmã Maria Domiciano. Onde é que está a nossa irmã? Ali está. Vamos recebê-la dizendo: bem-vinda em nome de Jesus. Abraça aí por nós, irmã Maria. Agradeça a estada conosco em nome de Jesus. Antes de recitar o textual, temos aqui um pedido de oração. José Renato está na UTI em estado grave. E Gabriela, que sofreu um acidente de carro e faz 21 dias que está na UTI. Vamos orar também por esta família,
por esta pessoa, por a sua família. Orar também pela família do pastor Silas Valdivino Ferreira, o nosso obreiro ali do Jardim Nova Limeira. Está sendo velado agora lá no Jardim Pérola. Tem culto agora, saímos daqui, vamos estarmos ali cooperando. E amanhã às 10 horas será o sepultamento. Pastor Silas Valdivino, não tinha, acho que fez 50 anos, vai fazer agora em janeiro. Vai fazer 50 anos em janeiro. E sentiu mal ontem à tarde, levaram para a Santa Casa e às 4 da manhã já partiu para estar com o Senhor. Então a família entristecida. Orar também pela família do pastor Ananias, que é o pai daquele irmão Dinho que congregava aqui conosco, o irmão Eli, e foi sepultado às 17 horas lá em Rio Claro. Era da igreja aí do Madureira, conhecíamos muito tempo e recebemos a comunicação do falecimento. Já era quase a hora do sepultamento, não foi possível estarmos ali. Vamos orar pela família, tanto do irmão Ananias como do pastor Silas Valdivino Ferreira, que está com o Senhor. Pastor Levi, hoje lá em Uberaba, finalizando a documentação da igreja, daquele tempo que adquirimos ali, e hoje terminando a cobertura da igreja na cidade de Delta, que é lá da região de Uberaba também. Portanto, somos gratos a todos em nome de Jesus. Vamos estar de pé, recitarmos o textuário. Vamos lá, todos juntos, que está em Filipenses 4:13, no 3. 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Tenham todos uma boa noite e um feliz ano novo, que a começar nas bênçãos do Senhor Jesus. O pastor Roberto estará orando, congregação que coopera conosco nesta noite. Agradecemos a todos mais uma vez em nome de Jesus. Como o pastor Jurandir acabou de avisar, teremos um culto ali com a família do nosso irmão. E também amanhã, antes do sepultamento, que será às 10, também haverá um culto também, por volta das 8h30, 9 horas, a pedido da própria família. Quem puder, é bom estar presente para ajudar no conforto e no consolo, né? Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, Senhor, por esse instante, por esse privilégio tão maravilhoso, pois estamos na tua casa, Senhor, estamos com vida, estamos com saúde, estamos bem. Isso é dom de Deus, isso é o dom da vida, e nós te agradecemos, ó Pai maravilhoso, por esse momento extraordinário. Também, Senhor, a tua palavra que foi ministrada aqui aos nossos corações, para crescermos mais em ti, crescermos na tua palavra. Ó Senhor, continua abençoando a tua igreja, continua, Senhor, ajudando-nos na luta, na batalha, a vencermos as nossas crises, as nossas próprias crises. Ó Senhor, sermos vencedores por Cristo Jesus. Pai eterno, mais uma vez te pedimos o conforto, o consolo para os familiares, para a família do teu servo, meu Senhor, que já está contigo. Também os demais pedidos que foram aqui apresentados, pedimos a provisão do Senhor, a providência do Senhor para cada situação. Despeça-nos na tua santa paz, Senhor, em nome de Cristo Jesus é que oramos te agradecendo. Estenda vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam nos nossos corações. E alegremente dizemos: amém.